assim, pelo menos, uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é um período de mudança de várias formas, né? E uma delas é a moeda digital, né? Já que vocês trouxeram esse papo aí, a gente vive num período de mudança extrema. Toda a criptomoeda, especial o Bitcoin, né? A gente fala de Bitcoin porque todo mundo, mas toda a criptomoeda, ela mudou o jeito de encarar do que o dinheiro é. E, de uma certa forma, ele tira a política, entre aspas, da troca. Vamos colocar É a separação do Estado e da moeda. Separação do Estado da moeda. A primeira vez que você viu, eu quero falar um pouquinho de Bitcoin, mas a primeira vez que você viu lá atrás, você já imaginou dessa forma? Você tinha ideia do que a criptomoeda ia virar hoje? A gente pode até falar de uma suposta bolha que pode estar acontecendo, mas você já conseguia imaginar isso lá atrás? Cara, eu consegui imaginar além. É mesmo? E a questão de investimento, esse lado de investimento, quanto pode valorizar tudo, essa preocupação veio bem depois que eu entendi, que eu estudei, que eu escrevi o livro, porque honestamente, o que eu fiquei mais entusiasmado com a descoberta do Bitcoin, e que para mim isso continua, foi a ideia de um dinheiro livre das amarras do Estado, um dinheiro apolítico, realmente de mercado, e as consequências que isso poderia ter para a humanidade, para a civilização. Então é naquela mesma linha descobrir essas ideias lá no mestrado são importantes, me descobri um libertário, anarcocapitalista, eu preciso levar essas ideias adiante. E eu sempre me interessei mais pela parte de dinheiro, sistema financeiro, assim, um nicho que eu me especializei dentro da escola austríaca foi teoria monetária, história do dinheiro. É o que sempre, cara, que me deu mais tesão, porque eu curto esse assunto. Aí realmente é afinidade pura. E quem já estudou escola austríaca conhece todo o legado de Hayek, Mises, a ideia de concorrência de moedas, separação do Estado da moeda. E quando surgiu o Bitcoin, e eu finalmente entendi de fato como funcionava, a segurança, a tecnologia, a genialidade do Satoshi Nakamoto colocar todas aquelas peças e lançar o sistema, cara, pra mim foi como uma revelação, juro por Deus. Cara, uma possibilidade de ação, né, finalmente. Né? De ação, mas mais do que isso, de estar testemunhando o nascimento de uma nova forma de dinheiro. Porque quem é economista, estuda a história do dinheiro, muito da história é conjectural. A não ser que você vá para alguns museus, antropologia, você vê alguns artefatos que eram usados como dinheiro, mas tem muito que é conjectural. Então você como economista testemunhar o nascimento de uma nova forma de dinheiro, cara, para mim aquilo era fantástico. E mais do que isso, uma forma de dinheiro que pode, de fato, elevar o ser humano e os valores de liberdade e possivelmente separar finalmente o Estado da moeda, é surreal. E realmente eu digo foi uma virada de chave, assim, foi um clique no cérebro quando eu finalmente entendi o Bitcoin. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Até eu me emociono de lembrar que eu morava na época na Zona Sul, em Porto Alegre, eu e minha esposa numa casa alugada, eu tinha um escritório, e eu lembro na poltrona que eu estava lendo alguns artigos para entender, e eu falei, cara, literalmente assim, o cara, você cai para trás, assim, caralho, que porra é essa? O que esse cara inventou, se esse negócio der certo, isso aqui tem potencial de transformar o mundo. E foi a partir desse insight que eu consegui antever muito do caminho que o Bitcoin poderia trilhar ao longo do tempo. E que é o que ele está trilhando hoje. Aí você fala a questão do preço, sinceramente, para mim, cara... Foda-se. Foda-se. De fato, desde o início, foda-se. Tanto que meu livro, a primeira página do livro é uma dedicatória para o meu filho, Joaquim, que está escrito ao Joaquim, e que a sua geração possa colher os frutos de uma moeda livre. É isso que representa, cara. Cara, e eu acho que realmente você precisa de uma outra geração para entender isso. Total. Porque é muito próximo, hein? A gente é muito criado sobre esse fiat, essa moeda fiduciária.
você não consegue largar isso, né? E assim como já foi o ouro, a gente realmente precisa da galera mais jovem, né, cara? Pra fazer com que essa onda lá reverbere mais. É uma mudança de paradigma brutal. 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 Mas assim, linda, né? sensacional. Literalmente de arrepiar. E por isso que eu me tornei um grande entusiasta pelo que ele representava. O potencial de liberdade, o potencial de separar finalmente a coerção estatal do dinheiro, a imposição da moeda. Eu digo que alguns dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, cara, o dinheiro é uma instituição fundamental para a vida civilizada. Mas o dinheiro estatal, esse a gente poderia dizer que é a raiz de todos os males. E agora, mas aí não é pelo dinheiro, é pelo Estado. É pelo Estado, exatamente. É pelo Estado que te impõe uma moeda moribunda que te confisca a riqueza todo santo dia. Inflacionando a moeda, desvalorizando ela e obrigando você a usar ela. Imprimindo-a, né? Imprimindo o dinheiro. Então, para mim, é isso que o Bitcoin representava. E aí você vai se envolvendo cada vez mais, entendendo como funciona, entendendo o potencial. Aí, claro, vem a parte de investimento, sem dúvida alguma. Você pensa, pô, se isso ganha adoção, começa a crescer de fato e tem uma oferta limitada, escasso, e a demanda tende a crescer, é de se esperar que vá se valorizar ao longo do tempo. E mais ainda, se o outro lado da moeda, que é o dinheiro estatal, segue sendo desvalorizado, então tudo na moeda estatal vai se valorizar, especialmente um ativo como esse. Então, o Bitcoin ele representa muito bem a antítese do dinheiro estatal, né? Tanto em termos de liberdade quanto em termos de preservação da nossa riqueza. Reserva de valor, né? Reserva de valor. Aí eu tenho duas coisas que vêm na minha cabeça, né? A primeira é que assim, beleza, mas a gente tem esse negócio, é uma possibilidade, mas a gente ainda tem a psique humana, a gente tem a psicologia do investimento. Sim. Né? E aí, por exemplo, a gente pega hoje, a gente vê do Bitcoin estourado lá, quase 100 mil dólares, não sei o que lá. E o cara que tá aqui fora e tá com uma grana e fala assim, cara, calma aí. Eu acredito nisso. Mas a minha cabeça é a bolha. A bolha não me deixa comprar isso agora. Porque, cara, eu tenho. Já teve outros ciclos. Aqui subiu, subiu, voltou. Como que você acha que um cara que tá pensando em entrar no mercado de Bitcoin, que todo mundo tem que entrar no mercado, não deixa de ser idiota, deve relacionar essa questão dessa alta preferência temporal de decisão com o que a gente vive hoje? Não, você tem que ser bem prático. E a verdade é que ao longo da história o Bitcoin sofreu alguns ciclos de bolha, estourou. O ano que eu comecei foi 2013, teve pelo menos 2 bolhas naquele ano. 2017 teve outra. 2021 a gente poderia dizer que sim, daí estourou. 2022 foi uma queda forte. E agora estamos aí, passou de 100 mil dólares, caiu agora, hoje que a gente está gravando, caiu para quase 90 mil, nem sei quanto é que está agora, mas enfim. Olhando hoje, eu diria que está no momento esticado. Então, no curto prazo, eu acho que tem que ter mais cuidado. Mas como a minha visão é mais de longo prazo, se eu pensasse, cara, para daqui 4, 5 anos, não faz diferença. Então, a recomendação que eu faço sempre é, quem quer entrar no mercado, eu acho que é bacana se familiarizar, buscar conhecimento, cara, vai atrás, estuda. No meu canal tem trocentos vídeos, tem o livro que é de graça, tem enfim. Hoje material não falta. Na minha época era uma escassez. Pô, hoje não falta. Então entenda, vá atrás, conheça o mínimo e na dúvida, tá com medo, tá com receio, cara, não coloca dinheiro. Ou se colocar, coloca uma parte muito pequena. Coloca pequena, coloca aos poucos, mas especialmente quem não tem muito conhecimento e não tem estômago para volatilidade, porque a cotação oscila muito, não colocar um dinheiro relevante, porque pode entrar no momento ruim, aí cai 20%, 30%, o cara se desespera e vai realizar o prejuízo. Então entra com a mentalidade errada, não tem o estômago para volatilidade, entra com uma falsa expectativa, tipo, para mim o Bitcoin agora é o meu bilhete de loteria. Sim. Vou colocar essa grana porque ano que vem eu tenho que pagar a faculdade do filho, ou uma viagem para Disney, ou quitar a casa, e aqui está a minha solução. Cara, se fizer isso, a chance de dar cagada é enorme. Então, não entre com falsas expectativas também para não fazer besteira com dinheiro.